Boa noite, boa noite. Ana Paula entrando, Tainá, Vieira, Luciana, estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Dá um alô aí, dá um joinha aí para eu saber se o áudio tá bom. Valeu, Silmara, show. Cássia, oi lá, olá. Almeri, Pamela, Camila, valeu galera, boa noite para todos. Show de bola, vamos deixar a galera entrando aos pouquinhos aí. Eu, Josinha, beleza? Tranquilo? Luziane, Rose, show de bola galera, sempre aí. Agradecer mais uma vez a quem tem sempre me acompanhado, a quem tem sempre perdido um tempinho da noite aí para me ouvir falar um pouquinho. Como eu sempre falo, o objetivo aqui é tentar passar o maior número de conhecimentos e informações para vocês, para que vocês treinem de maneira eficiente, para que vocês treinem de maneira correta e sempre tentando responder as perguntas, tentando responder as maiores dúvidas de vocês. E essa semana aí eu fiz um post sobre treino de membros inferiores. E o post bombou, um monte de gente curtindo, um monte de gente compartilhando, um monte de gente divulgando para outras pessoas, outros profissionais comentando. E isso é muito bacana, essa troca de informações aí sempre agrega. Tem profissionais que optam por um ponto de vista, tem outros profissionais que optam por outros. Eu aqui não estou querendo criticar ninguém, só estou passando o meu ponto de vista, que dentro da prática que eu já tenho aí quase 15 anos, não parece não, né? Carinha de novo, mas já tenho quase 15 anos aí na estrada e dentro da prática eu venho tido bastante resultados com as minhas alunas. O grande público das pessoas que eu treino são mulheres, mas também treino homens e também tenho tido resultados. Então, hoje eu vou tentar passar para vocês mais ou menos o que eu aplico, por que eu aplico, por que eu questiono alguns exercícios, por que eu gosto de outros, e a intenção é essa. Dizer para vocês o seguinte, que a live vai ficar salva 24 horas aí, o Instagram permite que a live fique salva. Quem não conseguir assistir ela completa pode assistir depois, e depois também eu subo ela para o meu canal no YouTube, que é o Rafa Moreira Personal. Quem puder enviar aí, a gente tem uma setinha aí embaixo, aí, um triângulozinho, envia para as amigas, envia para as pessoas que possam se interessar, porque o assunto hoje vai ser bem bacana. No final vai ter uma surpresinha aí, eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês aí, quem ficar até o final provavelmente vai gostar. Isso é tudo que eu tinha para falar, vamos começar diretamente no assunto. O assunto de hoje é membros inferiores. Como treinar membros inferiores? Por que eu opto pela opção que eu falei lá no post? Então, antes de começar a abordar propriamente isso, eu vou falar para vocês, explicar como a musculação influencia nos resultados de cada aluno. Por que a gente tem o ganho de massa muscular? Por que a gente tem o ganho de força? É simplesmente por treinar? É só treinar, é só ir lá levantar peso que a gente vai conseguir ganhar massa muscular? Que a gente vai ter hipertrofia? Então não é bem assim. Tem muitas variáveis envolvidas no treino e é por causa dessas variáveis que eu tenho alguns pontos de vista, principalmente com relação ao treino de inferiores. O que acontece? Quando a gente faz a musculação, quando a gente levanta um peso, a nossa musculatura ela suporta uma determinada intensidade, uma determinada carga. Então, por isso que a gente tem alguns estímulos que a gente dá, alguns métodos que a gente utiliza, porque o objetivo é sempre tirar o músculo da zona de conforto. Então você vai lá, dá um estímulo nele, você degrada as fibras musculares sofrem microlesões, essas microlesões são regeneradas com algum passar de tempo e a partir daí você dá um novo estímulo para você ter esse processo contínuo. Então essa é uma das principais razões que eu prego para que você não desmembre o seu treino de membros inferiores. O que é isso? Antes que algumas pessoas já se questionem e já perguntem. Desmembrar o treino de inferiores é que muita gente faz. Segunda-feira eu treino coxa, na terça eu treino posterior e glúteo. E eu sempre faço a pergunta, como você consegue isso? Se a pessoa fizer os bons exercícios que trabalham coxa e os bons exercícios que trabalham glúteo e posterior, invariavelmente esses treinos vão estar interligados, porque todos não, mas a maioria dos exercícios trabalham diversas musculaturas ao mesmo tempo.
Salvo alguns exercícios como cadeira extensora, que só trabalha quadríceps, mesa flexora, que só trabalha posterior, flexão nórdica, que só trabalha posterior. Eu vou pegar um outro aqui, elevação pélvica, que é bem enfatizado no glúteo. Salvo pouquíssimos exercícios que eu utilizo dentro da minha rotina de treino, os outros todos que são muito bons e que são muito eficientes trabalham invariavelmente coxa, posterior e glúteo. Então, como eu vou fazer essa separação se o exercício que eu uso na segunda vai trabalhar a mesma musculatura que eu quero trabalhar na terça e o exercício que eu uso na terça trabalhou a mesma musculatura que eu trabalhei na segunda? Fica muito difícil. O que pode ser feito, e às vezes eu recomendo, é você fazer treinos com ênfases. Pode direcionar o seu treino para uma determinada musculatura, mas desde que esse treino seja separado por um tempo mínimo de descanso. Eu não tenho como dar ênfase na segunda e depois dar ênfase na terça, porque eu vou cair naquele mesmo erro. Então eu vou tocar em alguns pontos aqui, porque que não é legal você separar o treino de membros inferiores. O primeiro tópico que eu escolhi foi sobrecarga nas articulações. O que acontece? Você pode não saber, mas todo movimento gera desgaste. Todo. Quer você abaixe para pegar alguma coisa no chão, ou quer você faça uma série de agachamento. Vai ter um desgaste. Bacana, mas o nosso corpo suporta esse desgaste. Se você fizer da maneira correta, se você fizer o exercício na medida certa para você, esse desgaste vai ser recompensado pelos benefícios que o exercício vai te trazer, que é fortalecimento muscular, condicionamento físico. Então, se todo movimento traz desgaste, para que eu vou fazer exageradamente diversos movimentos? Para que eu vou trabalhar meu joelho na segunda, trabalhar meu joelho na terça, trabalhar meu joelho na quarta? Para que eu vou fazer isso com a minha articulação? Se é bem melhor fazer um número reduzido ali de exercícios intensos, exercícios que vão gerar resultado, e depois deixar essa articulação descansar por algum tempo e não exigir mais tanto dela, sendo que a gente exige dela o tempo todo, correndo, andando e fazendo diversas outras coisas. Então essa é a questão relacionada à sobrecarga da articulação. Outra questão que eu abordo é o pouco tempo de descanso na musculatura. Quando você dá um estímulo na musculatura, você precisa descansar. Alguns estímulos você descansa menos, outros estímulos você descansa mais. E aí algumas pessoas me perguntam: Rafael, eu posso treinar todo dia o mesmo músculo? Pode, desde que o treino seja uma quantidade de exercícios reduzidas. Você pode fazer, de repente, tem pessoas que trabalham o método full body, treinam o corpo todo dia. Você pode fazer um exercício de agachamento num dia, você pode fazer um levantamento terra no outro, você pode fazer um leg press na quarta-feira. Isso você pode. Por quê? Você fez um exercício só, 3 séries com uma intensidade bacana, mas o volume não foi alto, e 24 horas no dia seguinte vai ser o suficiente para você dar outro estímulo. O seu corpo já vai ter feito a ressíntese proteica ali, já vai ter feito a regeneração da musculatura, e você pode dar outro estímulo. Mas o que a gente vê na prática? São pessoas fazendo 7, 8, 10. Eu recebo séries, gente, de 12 exercícios no mesmo dia para membros inferiores. Eu não sei quantas horas a pessoa fica na academia, mas ela faz 12 exercícios, 3, 4 séries cada um. Eu já recebi treino de pessoas que a pessoa faz 4 séries de 30 repetições em todos os exercícios. Tu imagina o ânimo dessa pessoa, tu imagina a motivação para ela fazer isso todo dia, toda semana. Então não tem necessidade de tanto exercício assim. Quando você tem um tempinho maior na academia, você dá um estímulo maior, bota mais exercícios, mas tem um ponto ótimo ali, não precisa fazer 10, 15 exercícios. Os estudos aí recentes mostram que em torno de 18, para pessoas treinadas, tá, gente? Em torno de 18 a 24 séries, eu digo séries, não exercício, por grupamento muscular, você já tem bastante resultado ao longo da semana. Desculpa. Ou seja, se você fizer na segunda-feira umas
10 a 12 séries para quadríceps e na quinta-feira novamente fizer de 10 a 12 séries para quadríceps, você bateu aí 24 séries semanais e você teve um excelente treino e vai ter um excelente resultado. Se você já treina um pouquinho mais, já faz mais dias por semana, você pode cair esse número de séries para 8, ou para 9, ou para 6, fazer 2 exercícios para aquela musculatura. Eu estou falando da musculatura específica, não estou falando para membros inferiores. Se você fizer um exercício de cadeira extensora, ele só vai contar para o quadríceps. Se você fizer um exercício de mesa flexora, ele só vai contar para o posterior. Agora, se você faz um agachamento, ele conta para posterior, para quadríceps e para glúteo. Então, isso a gente tem que levar em consideração. Outro ponto que eu sempre abordo é o poupar tempo. A maioria das pessoas hoje em dia, quando você pergunta, você faz atividade física? A pessoa fala, não faço. Qual é o motivo? Falta de tempo. Se você pegar 10 amigas, 10 amigos, pergunta para os 10 que não fazem, 8, 9 vão responder que é por falta de tempo. Então, se a pessoa tem falta de tempo, algumas pessoas acham chato ficar na academia ali malhando. Para que você vai tornar a série da pessoa uma série exaustiva, longa de 1 hora e meia, se ela pode treinar em 30, 35, 40 minutos e ter um resultado excelente? Então, é outra coisa que eu questiono. Eu estou com um pouco de dor de garganta, então vai ser difícil, mas eu vou tocando. Para que você vai fazer um treino exaustivo? Se a pessoa vai treinar vários dias na semana, você pode fazer um treino mais reduzido e com isso conseguir ali motivar a pessoa, fidelizar a pessoa e ela se manter fazendo a atividade por mais tempo. Então, você não dividir o treino, também você vai poupar tempo. Porque quando você divide, você quer fazer um monte de exercício para um monte de musculatura e acaba que a série fica muito extensa. Uma outra situação que eu botei aqui é você fazer treinos mais intensos e menos volumosos. Você pode fazer ali de 5 a 6 exercícios com bastante intensidade, e quando eu falo intensidade, não estou falando só de carga, eu estou falando também de amplitude articular, você tentar descer e subir na maior amplitude que você puder, logicamente respeitando as técnicas do exercício. Você pode botar uma cadência adequada ali para gerar um pouco mais de contração muscular, você pode variar no tempo de intervalo, que também vai promover ali um bom trabalho. Então tem como a gente fazer ajustes no treino para que ele se torne mais intenso e menos volumoso. E dessa forma você poupa tempo e você fica mais tempo treinando. Não fica de saco cheio, não quer parar porque está sacal, não perde muito tempo na academia, porque todo mundo tem a vida corrida e tem outras coisas para fazer. Algumas pessoas gostam de ficar na academia. Pessoas que gostam de ficar, a gente usa estratégias para atender aquele gosto ali. Mas não são todas. A maioria, se puder, passa meia hora, 40 minutos e já quer sair fora. E um outro ponto que eu sempre abordo, que eu já comentei lá no início, é a síntese proteica. Se você dá um estímulo na segunda-feira, intenso, com 5, 6, 7 exercícios, teoricamente para quadríceps, só que ali você fez agachamento, você fez leg press, você fez cadeira extensora, você fez, vamos botar aí 4, 5 exercícios. Aí no dia seguinte, que teoricamente você malharia glúteo e posterior, você vai fazer passada, que também já pega quadríceps. Você vai fazer a fundo, que também pega quadríceps. Você vai fazer agachamento sumô, que também pega quadríceps. Então, aonde o quadríceps descansou aí? Aonde sua musculatura ficou o tempo suficiente para ela se recuperar e ganhar a tão sonhada hipertrofia, o tão sonhado ganho de massa. O descanso é tão importante quanto o treino. Não adianta você ir da academia de segunda a domingo se você não der o descanso para cada musculatura nesse treino. Se você ficar sobrecarregando a sua musculatura todo dia, você vai se lesionar, você vai se cansar e não vai ter resultado. Então galera, são os pontos que eu abordo, os tópicos que eu toco, por que eu opto em desmembrar e não desmembrar o treino de inferiores. Vocês que me acompanham aí, muita gente segue a Kelly. O treino da Kelly é segunda e quinta membros inferiores, é o que a gente faz. E é os dias que ela mais gosta de ir para academia. Segunda e quinta, vocês acompanham diariamente aí nos nossos stories, nas minhas postagens. São 6, 7 exercícios. Às vezes, quando ela vai viajar, está com uma agenda corrida, eu faço um pouco mais de exercício porque eu sei que ela não vai treinar na quinta. Então, a gente ajusta aqui. Um dia eu dou um ênfase no posterior, outro dia eu dou um ênfase no quadríceps. Mas o treino não passa disso. Não precisa a gente ficar inventando exercício, ficar inventando série, ficar adicionando um monte de exercício desnecessário que só vai fazer a pessoa perder tempo e se desmotivar.
E quando eu falo em exercícios desnecessários, são desnecessários pelo meu ponto de vista, que exercícios multiarticulares com grande amplitude já trabalham muito bem determinadas musculaturas. Então as pessoas sempre me perguntam: Rafael, como é que eu faço para trabalhar a parte interna da coxa? Rafael, como é que eu faço para preencher aquele buraquinho que tem do lado do glúteo? Já adianto para vocês, não adianta passar horas e horas na adutora, na abdutora, fazendo aquele exercício que mais para frente vocês vão ver, não vai demorar muito, as academias nem vão ter mais esse aparelho. Porque é um aparelho que você perde tempo, trabalha numa amplitude muito reduzida, a massa muscular que é acionada é muito pequena perto de exercícios como agachamentos, como passadas, como afundo. Então, para que eu vou botar meu aluno ali? 10 minutos, que é mais ou menos o que um aparelho demora numa série, se você for dar um descanso aí de 2 minutos entre as séries, 10 minutos num aparelho que eu vou botar ele em outro que vai fazer um trabalho melhor e outras musculaturas. Então, é um exercício desnecessário, eu não utilizo, salvo em alguns casos, como eu sempre falo. Há pouco tempo mesmo atrás, a Kelly ficou com uma lesão no tornozelo. Por um período ela não podia botar sobrecarga em cima do tornozelo. Então o que eu fiz? Usei a cadeira abdutora, porque era a estratégia que eu tinha na hora ali, que dava para eu fazer um trabalho com ela que não ia ser tão eficiente quanto o treino dela normal, mas também ela não ia ficar de toda parada. Então, tem horas que a gente pode usar, mas se a pessoa não tiver restrição nenhuma, não tem por que você fazer cadeira abdutora, cadeira adutora, 4 apoio com caneleira, é outro exercício que eu acho desnecessário. Volto a falar, salvo em alguns casos de restrição de mobilidade ou de falta de aparelho, que às vezes acontece, tem algumas situações, mas para pensar comigo aqui. Você faz um agachamento com uma barra nas costas, lá vamos botar que em média você bote 15 a 20 quilos no agachamento. No total ali nós estamos falando de 40 quilos, 20 de cada lado, com mais 10 da barra, 50. Vamos levar em consideração que o seu peso corporal também seja 50 ou 60. Então, no total, aí você está falando de 110 quilos que você está agachando. O seu peso corporal mais a barra. Aí você acaba de fazer aquela série de agachamento, faz aquele leg press também bem pesado, com 60 quilos de cada lado, faz um stiff bem feito, muito bem feito, com boa amplitude, mantendo as curvaturas da coluna, faz uma passada bem bacana com um stepzinho para aumentar a amplitude do teu glúteo ali. Fez só exercício top, com carga maneira, com amplitude bacana. Aí você vai para o chão no final, vou complementar meu treino. Pega uma caneleira de 8 quilos, que dentro dessas cargas que eu falei aí atrás, 110, 60 de cada lado, 30 de cada lado na passada, pega 8 quilos, fica toda torta no chão, fazendo um movimento que a amplitude é muito reduzida, porque você está com a perna ali, ó, o glúteo nem mexe tanto, fica mais em isometria do que trabalhando ali no movimento que gera uma amplitude boa, que gere desgaste muscular. E aí você fala, sentir pegar. Sentir pegar não é o fundamental para você ter resultado. Sentir pegar não vai fazer você hipertrofiar a musculatura, não basta isso. Quando você faz um exercício isolado, que é o caso de 4 apoio, que é o caso até mesmo da cadeira extensora, que é um exercício excelente, mas também é um exercício isolado, você tende a focar mais na musculatura que você sabe que está trabalhando e psicologicamente você sente mais aquela musculatura trabalhar realmente. Mas agora eu vou te dar um exemplo. Imagina você ficar em pé, contrair seus glúteos, bota uma caneta Bic ali entre o glúteo e tenta segurar essa caneta Bic por 1 minuto. Você vai conseguir, vai começar a queimar, vai começar a pegar, vai começar a arder. Você acha que isso vai gerar uma hipertrofia no seu glúteo? Mas você sentiu pegar. Do mesmo jeito você sentiu pegar. Mas é só isso que precisa para o músculo trabalhar, para o músculo crescer? Então é por isso que eu sempre bato nessa tecla. Tem uma série de coisas que a gente tem que associar num exercício para que ele seja bom. Então, como a gente está na correria do dia a dia, não perca tempo com exercícios necessários. Faça bons exercícios multiarticulares que movem uma grande carga, que você tem uma grande amplitude, você tem uma alavanca grande ali da perna para fazer um bom trabalho, você consegue fazer uma variação muito grande. Agachamento a gente tem um monte, agachamento sumô, agachamento normal, agachamento búlgaro, infinitos que eu vou tocar mais à frente nesses assuntos. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente vai fazer exercícios como esse, multiarticulares, que envolvem várias articulações, coluna, região do abdômen, ombro, a gente precisa ter cuidado com a execução. E quais são os cuidados? Nos agachamentos, principalmente,
você precisa ter cuidado com a sua coluna. A curvatura da coluna tem que ser sempre preservada. Não adianta você socar carga, como a gente vê aí muito em vídeos. Eu recebo vídeo direto de exercícios. A pessoa lá socando carga, tem um monte de blogueira aí que a galera segue, bem pesado, e aí desce e a coluna vai embora. A coluna perde a curvatura, faz aquela famosa retroversão pélvica, onde o quadril entra. Eu tenho um post falando sobre isso também. O quadril entra, a coluna retifica. Um dia de treino, isso não vai acontecer nada. 2 também não, 10 também não. Mas lá na frente, essa pessoa vai sentir. Lá na frente, essa pessoa vai se arrepender de ter feito esses exercícios, que são ótimos, mas feitos de maneira errada. Então, preserve as suas articulações, preserve as suas curvaturas da coluna. Nenhum resultado muscular compensa o dano numa articulação. Um músculo a gente vai construindo aos poucos. Agora, uma articulação lesionada, você está lesionado e dificilmente você reverte esse quadro. Então, a gente precisa treinar com intensidade. É muito bacana ter um corpo maneiro, mas a gente precisa pensar nas nossas articulações. A expectativa de vida do brasileiro hoje em dia, daqui a pouco está batendo nos 100 anos. E tu imagina você com 100 anos com a coluna toda estourada e com o joelho todo estourado. Então, preserve suas curvaturas da coluna. Muita atenção com o joelho, que eu já falei também, eu tenho um post, para não fazer o valgo dinâmico. O que é o valgo dinâmico? Quando você desce, o seu joelho tende a fechar. Isso não pode acontecer. Isso gera um cisalhamento na patela e isso prejudica as suas articulações. Dores, respeite as dores no joelho. Se o joelho ou na coluna, se está doendo é que alguma coisa está errado. Se está doendo, ou você está fazendo a técnica errada, ou você está com uma lesão que precisa respeitar algumas angulações. Então, mesmo com condromalácia, mesmo com dores, você pode agachar, você pode fazer determinados exercícios, mas você tem algumas limitações que você precisa levar em conta. Eu tenho também um post lá no meu feed falando sobre isso. Regule as angulações, e se for o caso, utilize joelheiras. Isso vai aumentar a área de contato da patela com o joelho, vai te dar mais estabilidade para você fazer determinados exercícios. Então tome muito cuidado, toda dor é sinal de que alguma coisa está errada. Sentiu dor, procura um profissional, peça orientação. Pode me mandar vídeos pelo direct, eu recebo muitas mensagens, mas eu respondo todas mesmo, não deixo nenhuma passar. Se por um motivo eu não tiver te respondido, dá um alôzinho lá, porque pode ter passado e eu esqueci de responder, mas eu respondo todo mundo. Então pode me mandar o vídeo. Pô, Rafa, tô sentindo dor nesse exercício aqui, o que você acha? Eu vou lá, vou dar uma olhada e na melhor maneira possível eu vou tentar ajudar e vou tentar corrigir para que você consiga fazer o exercício da melhor maneira e ter o melhor resultado. Então, voltando ao assunto principal da live, não desmembre membros superiores no treino, justamente por todos esses motivos que eu falei. É muito importante a gente dar o estímulo intenso, a gente fazer aquela intensidade alta na musculatura, mas é muito importante também o descanso. Eu tive um professor na época de graduação que ele falava: descanso também é treino. E ninguém leva isso em consideração. A gente só acha que está dando resultado quando a gente está lá na academia se matando. Mas o descanso, se você comparar, ele é muito maior do que o treino e ele influencia muito bem no seu resultado. Se eu dou um estímulo hoje no meu quadríceps, dou um estímulo amanhã, se ele for muito intenso, for um volume de exercícios grandes, pode ter certeza que eu vou estar dando um estímulo no meio do meu processo de recuperação e isso vai ser prejudicial, não vai ser bacana. Por mais que você sinta que está trabalhando, por mais que você se sinta bem fazendo atividade, você não vai estar ajudando o seu músculo a crescer, você não vai estar ajudando o seu músculo a hipertrofiar. Então pense nisso, converse com os profissionais que te acompanhem, pode conversar comigo que eu ajudo, estou aqui à disposição justamente para isso. Vou falar para vocês alguns exercícios que eu utilizo na minha rotina de treino dos meus alunos, e não tem muito. Algumas pessoas às vezes me mandam mensagem: Rafael, monta um treino para mim, mas a minha academia é muito básica, ela só tem o básico. O básico está ótimo, a gente não precisa mais que o básico para ter resultado. É lógico que a gente variar exercícios é importante, mas o básico que eu chamo, que é agachamento, leg press, hack, e quando eu falo agachamento eu falo todos os agachamentos, agachamento búlgaro, agachamento sumô, tem as passadas,
afundo, elevação pélvica, o sissy squat, cadeira extensora, mesa flexora, flexão nórdica. Posso ter esquecido de algum aqui, mas se vocês me acompanham aí, vocês veem que invariavelmente eu sempre utilizo esses exercícios na minha rotina de treino. O que eu vario? Vario métodos, vario tempo de descanso, eu vario carga. Uma época eu faço com mais repetição, outra época eu faço com menos repetição. Isso também ajuda. As pessoas costumam me perguntar, mais carga ou menos carga? Não importa, se você é uma pessoa treinada, você treinando até a falha, independentemente da carga que você usa, você vai ter resultado, você vai ter hipertrofia. Só que eu sempre dou uma ressalva: é muito mais difícil você chegar até a falha fazendo várias repetições com cargas leves do que você fazendo poucas repetições com cargas mais altas. Isso por uma série de fatores. Fatores de fadiga, fatores por desmotivação de você ficar ali meia hora fazendo o mesmo exercício e outros fatores psicológicos que influenciam e você desiste antes de chegar até a falha. Mas se você treinar até a falha muscular ou bem próximo disso, qualquer que seja o número de repetições, você vai ter o mesmo resultado. É lógico que é bom variar, trabalhar em zonas diferentes para o corpo não se acostumar, fazer metodologias diferentes, usar conjugados, fazer exercícios um pouco mais tensionais, que a gente chama, que é um pouco mais carga em um tempo de intervalo maior, fazer exercícios mais metabólicos, que é menos cargas, mais conjugados, descansos menores. Então é assim que é interessante de treinar. Beleza, galera? Era tudo que eu queria falar para vocês. Quem está com dúvida pode mandar pergunta. E a surpresa que eu estava falando vem agora. Quem tiver no Wi-Fi aí, uma boa conexão, e quem treina, costuma treinar, eu quero que me chame aí, me dê um alô, que eu vou botar ao vivo comigo aqui para eu ajudar e dar uma falada aí como está o treino, como que a gente pode ajustar alguma coisa. Eu não estou aqui querendo criticar treino de ninguém, só estou querendo dar opiniões, como eu trabalho, e a gente vai ver da melhor maneira possível como é que a gente pode ajudar. Quem quiser aparecer ao vivo aqui comigo, a hora é essa, tá? Enquanto isso, se tiver pergunta, só mandar que eu vou respondendo. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. 90 pessoas aí na live, galera. Pô, brigadão, hein? Cada dia aumentando. Vamos lá, vai salvar a live, vou. Obrigado. Vamos ver se tem pergunta. Hoje fiz perna, leg, agachamento. Aqui a Lívia perguntando. Lívia Marques. Hoje fiz perna, rec, cadeira. Amanhã tem um posterior. Será que tem algum problema por ser o dia seguinte? Lívia, provavelmente vai ter. Porque se você fizer só mesa flexora amanhã, tá de bom, beleza. Mas aí o que acontece? Você fez leg, o leg trabalha posterior. Você fez agachamento, o agachamento trabalha posterior. Então como é que você vai treinar posterior amanhã se você já estimulou ele hoje? Amanhã você vai dar outro estímulo e esse estímulo vai ser feito no meio do processo de evolução, no meio do processo de recuperação do seu corpo. Então se você der um outro estímulo amanhã, ele vai estar quebrando esse processo de recuperação e vai provavelmente estar dificultando o seu processo de evolução. Beleza? Vamos seguir aqui. Vamos ver. Uma pessoa treinada, resume isso, a Zati Personal perguntou. Pessoas treinadas, gente, são pessoas que já treinam aí de 6 a 8 meses, até de repente 1 ano, já tem um lastro de treinamento, já estão acostumadas com os exercícios. Muitas das vezes a gente quer aplicar um monte de metodologia, um monte de coisa num aluno que está começando hoje. Um iniciante, ele precisa de uma série por grupamento, de um exercício por grupamento só. Durante 1 mês, se ele fizer isso, ele vai ter resultados, ele vai ter evolução. Eu sei que a gente, como profissional, é difícil você pegar um aluno. O aluno chega na academia cheio de disposição, cheio de emoção, vai arrebentar aquela crise da segunda-feira, né? Agora eu começo, agora eu arrebento. Aí tu chega, passa um exercício para perna, um para peito e um para costa e manda ele embora. Ele vai falar, ih, esse professor é fraco. Só que tu está fazendo exatamente um estímulo que ele vai ter resultado. Não adianta nada você chegar ali e passar 3, 4 exercícios de perna, 3, 4 exercícios de peito. Amanhã ele vai estar todo quebrado, não vai querer voltar para a academia, não vai ter melhor resultado por ter feito mais exercício. Então, todas essas coisas que eu falo com relação a treinar até a falha, a variar os métodos, a variar os exercícios, são para pessoas treinadas, que já treinam 6, 8 meses, 1 ano e já tem uma certa experiência e uma certa constância na musculação.
Valeu, Zat. Obrigado aí pela pergunta. Se te enviar a ficha de musculação, eu dou uma olhada. Thaís, eu dou uma olhada. Eu não gosto muito de fazer isso, porque quando eu vou falar algum ponto ou outro, invariavelmente eu estou criticando o treino da pessoa que te passou. Eu não gosto de fazer isso porque a pessoa te conhece. O que eu falo é o modo como eu trabalho, como eu gosto de fazer. Aí cabe a você absorver as opiniões que eu tenho para dar, e se quiser bater um papo com o seu professor, ou se quiser falar para ele entrar em contato comigo também, não tem problema nenhum. Eu estou aberto a ouvir novos pensamentos, a novas coisas, e a gente debate ali e vê o que seria melhor. Dani, quanto você cobra para montar o treino? Me manda no particular, no direct, que eu respondo, tá? Um dia é suficiente para quem treina. Tá, então, um dia, se a pessoa só tem um dia para treinar, vamos lá, ela vai treinar membros inferiores, ela precisa que esse treino seja bastante eficaz. Com certeza, essa casa de 9 exercícios aí está num padrão bom. O que eu não recomendo é a pessoa que treina segunda, quarta e sexta, ou então segunda e quinta, ou então terça e sexta, fazer 9, 10, 11 exercícios, porque não vai dar tempo do corpo descansar. Mas se você treinar na segunda e só vai treinar na outra segunda, você precisa dar uma estimulada nessa musculatura para que ela recupere, fique recuperando durante uma semana, porque você só vai dar outro estímulo daqui a uma semana. Então, se você fizer bons exercícios, é bacana você fazer isso na segunda-feira. Você pode fazer 9 exercícios e depois na próxima semana você faz novamente essa série. Beleza? Não tem problema nenhum. Vamos lá para outra pergunta. Galera que está querendo saber da minha consultoria, manda lá no particular, valeu? Perguntas que não forem do dia de hoje aí, eu manda no particular, só treinos inferiores, tá, galera? Live vai ficar salva sim. Obrigado aí. Gislene, como eu faço para salvar essa live? Quero mostrar para o meu professor. Vai ficar no YouTube. Vai ficar no YouTube lá, Rafa Moreira Personal. Você vai lá e você vê a live, beleza? Pode prejudicar a coluna. Não sei qual foi a pergunta exatamente, mas se o exercício for feito de maneira errada, ele pode prejudicar a coluna sim. Então você toma cuidado, execução perfeita, curvaturas da coluna, as curvaturas fisiológicas. Essas voltinhas que a gente tem na coluna, elas são propositais para dissipar as cargas. Então elas precisam ser mantidas por todo o exercício. Se por algum momento, quando você estiver fazendo essa curva, for se perder, é a hora de retornar. Uma outra coisa que eu não falei antes. Algumas pessoas têm dificuldade em fazer agachamento, ficam tortas, não conseguem fazer. E aí as pessoas tendem a tirar esse exercício porque acham que a pessoa não consegue. Se ela não consegue, tem algum motivo. E nós, como profissionais, a gente tem que identificar. Qual é esse motivo? Tem vários. O glúteo pode estar inibido, a tensão dele pode estar pouca ali na hora do exercício. Ele não está conseguindo ajudar o movimento, então o aluno tende a tombar mais para frente. A panturrilha pode estar encurtada, a mobilidade de tornozelo da pessoa ser muito baixa e quando ela desce ela não consegue se manter equilibrada, então ela tende a jogar o corpo para frente para se manter em equilíbrio. Então tem estratégias que a gente usa. Quais são as estratégias? Para o glúteo, envolver aqueles mini bands em volta do joelho. Aquilo ali já dá uma pré-ativada na musculatura abdutora e você já dá uma acordada no glúteo da pessoa ali para tentar com que ela faça o exercício com mais qualidade e ainda previne que ela faça o valgo dinâmico. Uma outra situação é você fazer uma liberação miofacial. Quem não sabe disso, joga no Google aí, liberação miofacial. Você estimular através de rolinhos, através de algumas técnicas, a musculatura da panturrilha e do posterior. Porque às vezes essa musculatura, quando está encurtada, ela dificulta que você desça no exercício, ela dificulta que você consiga fazer o exercício na maior amplitude. E aí você faz retroversão pélvica, você joga a coluna para frente, você rouba com o quadril. Então a gente precisa estar em sinergia ali, a gente precisa estar em sintonia para conseguir fazer o exercício da melhor maneira possível. Então fique atento nessas coisas também. Galera que é profissional aí, quando um aluno não conseguir fazer com uma técnica adequada, você tem que avaliar esses pontos. E a galera que não é profissional, dá um toque no professor. Quando não conseguir fazer o exercício de agachamento direito, fala sobre esse assunto, pede um alongamento de repente específico para a região, que com certeza, e melhora na hora, tá, gente? Você fazendo uma liberação miofacial antes de fazer, faz o movimento, não conseguiu agachar direito, só de você fazer uma liberação miofacial na panturrilha e no posterior, você já vê diferenças em 2-3 minutos depois. É uma coisa bem instantânea. Vamos voltar para as perguntas. Tô vendo que tá todo mundo com medo aí de falar comigo ao vivo, hein? Vou botar alguém ao vivo aqui para eu analisar o treino, hein?
O que você acha do glúteo no cross? Souza Jocasta perguntou. Não gosto muito, não utilizo. Não acho que seja um exercício. Você bota no cross lá 2 plaquinhas e vai fazer lá uma repetição, sendo que você fez um agachamento com uma carga absurda, com uma amplitude bem bacana. Volto a falar, em determinados casos posso até usar, mas a pessoa vai ter que ter muita restrição, vai ter que estar impossibilitada de fazer exercícios como agachamento, como leg, como stiff. Se ela fizer todos esses exercícios, eu acho desnecessário esse exercício. Obrigado aí a galera que elogia. Qual o melhor exercício para aumentar os glúteos? Eu sempre falo isso, Val. Não existe o melhor exercício para músculo nenhum. Existe uma combinação de fatores. Existem bons exercícios, existem boas séries, existe uma boa alimentação. O exercício bom, sem uma alimentação boa, você não vai a lugar nenhum. Você pode fazer a melhor série do mundo. Se você não ingerir a quantidade suficiente de proteína, de carboidrato, para que esse músculo evolua, você não vai ter resultados. Mas os exercícios bons para glúteos, eu tenho alguns posts sobre isso, são agachamentos, leg press, stiff, agachamento búlgaro, a fundo, passada, levantamento terra, elevação pélvica. Eu vou tocar num ponto aqui na elevação pélvica. Eu gosto muito de fazer elevação pélvica sempre conjugado com algum exercício. Por quê? A nossa coluna não está preparada para receber uma carga horizontal. Ela foi programada para receber carga axial. O que é carga axial? Que vem de cima para baixo, porque os discos estão entre as vértebras. Quando a gente faz elevação pélvica, para quem não sabe, elevação pélvica é aquele exercício que a gente bota a barra no quadril e dá aquela barrigada para cima. Contrai o glúteo e dá aquela barrigada para cima. Eu gosto de botar esse exercício conjugado com algum outro, geralmente com agachamento ou com sumô. Por quê? Porque aí você cai um pouquinho a carga da elevação pélvica, porque você já vem cansado do agachamento. E aí você não precisa botar tanto peso ali sobre a coluna, de uma maneira que a coluna não está acostumada, para ter um bom trabalho na musculatura. Então uma dica que eu dou para vocês: quer fazer a elevação pélvica? Sempre conjugue ele com algum exercício, ou então se for fazer sozinho, faça unilateralmente, uma perna de cada vez. Beleza? Vou mandar minha ficha para você analisar. Meu professor da academia fez essa semana. Beleza, valeu, Thaís. Eu sinto dor nas costas. Tem que tomar cuidado. O que está acontecendo com essa dor nas costas? Se é execução errada de exercício, se é fraqueza nas costas, se é pouca mobilidade na articulação, se é encurtamento de alguns músculos flexores de quadril, que eles também atrapalham as costas. Tem muita coisa que precisa ser analisada quando a gente está com dor nas costas. Pergunta que não for de perna, galera, manda no particular, valeu? Que aí eu respondo outro dia. Vamos ver. Repete os exercícios, por favor. Vamos lá. Agachamentos, búlgaro, sumô, leg, hack machine, passada, fundo, elevação pélvica, sissy squat, cadeira extensora, mesa flexora, flexão nórdica. Esses são os exercícios mais básicos que eu uso. A maioria das academias tem essa disponibilidade. Quais academias não tem os aparelhos? Dá para fazer com barra, dá para fazer com peso, dá para fazer com halter, dá para inventar muita coisa aí. Vamos lá. Mais pergunta aqui. Rafael, quando você vai falar sobre protocolo para emagrecimento? Galera, eu vou até tocar nesse assunto rapidinho. Eu estou falando mais do membros inferiores. No domingo, provavelmente eu vou fazer uma live no perfil do meu amigo Michel Elal, que ele fala sobre mindset, o poder da sua mente sobre as suas decisões e seus resultados. Então dá uma conferida lá. A Vanessa que perguntou, dá uma conferida, porque vai ter nutricionista falando, vai ter eu falando, vai ter o Michel Elal, que é especialista em mindset, se eu não me engano vai ter um cardiologista. Então vão ser várias pessoas. O emagrecimento ele é multifatorial, não é um exercício que vai te emagrecer, não é uma determinada dieta que vai te emagrecer, é uma série de coisas que vai gerar isso. Então fica ligado nessa live. Quando eu marcar o dia certinho eu vou mandar, mas provavelmente é domingo às 9 da noite. Vamos lá. Rafa nos diz que não treinar posterior, posso fazer cardio, escada. Os exercícios aeróbicos, eles, por mais que você faça usando a musculatura ali da perna, não é um estímulo numa intensidade tão alta.
que como a musculação, não vai degradar tanto a musculatura quanto como a musculação. Desde que você não faça um volume muito grande, que vai te dar uma demanda ali energética grande, você pode fazer sim no dia seguinte. Isso vai depender mais da resposta do seu corpo do que propriamente uma regra. Se você sentir dolorida, cansada, perna pesada, eu recomendo não fazer. Faça um aeróbico de repente com a mão, que é uma corda naval, ou pule um dia. Então eu recomendo não fazer. Mas se o seu corpo estiver recuperado, não tem problema nenhum. Adorando as suas dicas, obrigado, obrigado. Posso fazer esteira todo dia, mesmo tendo feito membros inferiores? Acabei de falar, a esteira vai depender da intensidade. Se você faz um treino muito intenso, eu recomendo que você troque os membros que você está usando. Se, por exemplo, hoje vocês viram aí no que eu botei, eu treino com a Kelly, a gente faz o HIIT, o treino aeróbico dela é com a corda, quando ela faz braço. Porque eu já degrado o braço dela, já estrago o bracinho dela todo no mesmo dia. No dia seguinte ela descansa o braço e eu vou para a perna. Ou então eu faço a região do core, eu faço uma coisa mais tranquila na esteira. Então a gente tem que saber bem mesclar isso. Fazer todo dia vai depender da intensidade. Se for uma intensidade baixinha, um ritmo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas a resposta do seu corpo que vai determinar isso. Vamos lá, vamos lá. Rafa, amanhã eu farei Tainá. Rafa, amanhã eu farei perna, glúteo posterior. Parabéns. Melhor forma de se treinar membros inferiores. A Thaís aqui, ó. Hoje eu fiz stiff, elevação pélvica, mesa flexora, mas amanhã faço agachamento guiado. É o que eu falei a live toda. Eu não concordo com essa forma de treino. Vou te explicar por quê. Stiff você trabalhou glúteo. Elevação pélvica você trabalhou glúteo. Mesa flexora você trabalhou posterior. No stiff você também trabalhou posterior. O agachamento guiado trabalha muito posterior. O leg press trabalha muito posterior e glúteo. O agachamento no cross, que eu não sei qual é, de repente é segurando também trabalha. Então, você não descansou o glúteo nem o posterior. Você vai dar outro estímulo, você vai usar novamente a articulação do joelho, você vai usar novamente a articulação do quadril. E isso não é benéfico para a sua evolução, nem para os desgastes das suas articulações. Valeu? Vou acelerar aqui, galera. Me chama aí quem quer aparecer ao vivo aqui. Aqui mandaram aqui, ó. Tem que estar com Wi-Fi bom, hein, galera. Se tiver ruim eu não consigo, hein. Vamos ver. Vou botar aqui, vou escolher a primeira que aparecer pra mim. Vamos chamando aí. Paulinha e Li. Vamos lá. Recusou. Quer falar comigo não, é? Vou ver se eu boto outra. Não me recusa não, galera. Quem quer aparecer, dá uma lua aí. Vamos aqui, Cristiane Brito. Vamos lá, Cristiane Brito. Se tiver ao vivo ainda. Fica com vergonha não. Rapidinho, eu vou fazer só as perguntas. Aí, tá aparecendo aqui. Tá me vendo? Alô, alô. Tá tudo escuro aí, não tô vendo nada, hein? Alô? Tá complicado. Galera, que tem que ter a conexão boa para eu analisar o treino de vocês. A gente tem mais 10 minutinhos só. Quem quer aparecer aí, me fala. Dá uma lua aí. Quem quer? Aqui, ó. Vamos lá. Marcelina, tô te chamando aí, Marcelina. Tem que estar com a conexão boa para todo mundo enxergar e eu conseguir ouvir. A galera tá me recusando, tô ficando triste, hein? Olá, Marcelina. Aceita aí pra gente ver seu treino, tirar algumas dúvidas. Quem quiser aparecer, dá um alô aí. Tá difícil, hein? A galera pra entrar tá difícil, hein? Tem só 10 minutos aqui, hein? Marcelina, nada. A galera tá com medo de mim? Fica com medo de mim, não. Tayana, quer aparecer na live aqui comigo? Tayana Nil, que fez várias perguntas. Se quiser, bota um joinha aí que eu te chamo. Quero analisar o treino de alguém, pegar na prática aí para vocês verem o que eu tenho para dizer. Fica com vergonha, não. A net tá osso. A galera não tô conseguindo. Então, Tayana, vamos lá, hein, Tayana. Vou te chamar aqui, hein. Vê se essa internet tá boa.
Aceita aí minha solicitação. Vai aparecer. Ah, Opa, não. vira. Cara, a galera tá com vergonha. Galera, eu só quero conversar com vocês ao vivo e perguntar sobre os treinos. Ninguém tá querendo, tá todo mundo com vergonha. Me fala aí, galera. Quem quiser aparecer ao vivo comigo e eu vou fazer as perguntas sobre o treino e vou falar. Quem quiser, me manda aí. É a última vez que eu vou tentar, hein? Senão eu vou continuar respondendo as perguntas. Maria Rita, hein? Aqui, vamos ver. Fica com vergonha não, galera. Só para saber o treino de vocês aí. Sem medo, sem vergonha. Botar a cara aqui na frente aqui é complicado. No início eu também ficava meio complicado. Alô, alô. Maria Rita. Tudo bom, querida? Oi, Tudo bom? tudo bem? Fica com vergonha não, hein? Então, me conta um pouquinho sobre você aí, se você treina, se você vai na academia, como é que é a sua rotina? Eu tô treinando todos os dias, Todos os dias é o quê? Segunda a sexta? segunda a sexta. Segunda a sexta. Segunda a sexta, isso. Aham. E E aí, agora eu tô entrando,